Bom dia, mente sã. Acorda pra vida que floresce amanhã. Escolhas conscientes, o peito contente. Vivendo agora, seguindo em frente. Bom dia, mente sã. A alma descansa na luz da manhã. Fala, seja muito bem-vindo ao nosso Bom Dia Mente Sã, o nosso programa das manhãs que ajuda você a expandir a sua consciência. E hoje nós vamos dar continuidade. Nós estamos falando sobre mentalidade à luz da palavra. E hoje a gente vai entender, aliás, como identificar essas crenças, essas mentalidades limitantes. Entender quais são os padrões negativos que esse tipo de pensamento tem e confrontar ele com a verdade, com a realidade, para que você identifique o que você precisa fazer para mudar, para iniciar a mudança da sua mentalidade. E antes da gente prosseguir, curte aí, comenta, tá certo? Dá o seu bom dia, fala de onde você está falando, beleza? E compartilha. Se você entende que você quer mudar a sua mentalidade, quer que outras pessoas venham fazer esse trabalho junto contigo, para que vocês comecem a caminhar na mesma vibe, na mesma pegada. Então, compartilha com essa pessoa que você pensou aí, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre alguns tipos de pensamentos comuns, de mentalidades limitantes. E a gente sempre vai trazer isso à luz da palavra, que é muito importante a gente trazer aqui, tá certo? Quando a gente pensa em mentalidade de escassez versus abundância, a gente precisa entender que tudo que a gente começa a projetar na nossa mente é o que traz para a nossa realidade. Tem o versículo de João 10:10 que diz assim, ó: o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então vamos entender quem é o ladrão. Existem diversos ladrões na sua vida. Existem diversas pessoas que tentam roubar a sua paz, ladrões de alegrias. E existem pessoas que são ladras de alegrias. Então, essas pessoas que estão muitas vezes perto de você e você não consegue identificar, ou você não sabia desse conceito, você precisa estar atento a partir de hoje. Quem são os ladrões de alegria? São aquelas pessoas que não celebram quando você conquista algo. São aquelas pessoas que quando você mostra algo diferente para ele, algo que você está conquistando de novo, ele desdenha, ele não te dá os parabéns. São pessoas que, no momento da sua tristeza, até estão ali com você dando tapinha. Mas quando você conquista algo, isso ofende ela. E, e isso, quando acontece isso, e ela não te dá os parabéns, ou critica, ou desdenha, ou tenta diminuir aquele ganho que você tem, essa pessoa ela pode estar sendo enquadrada no que a gente fala de ladrões de alegria, entende? Quando a gente consegue identificar esse tipo de pessoa, nós saímos de um grupo de pessoas com mentalidade de escassez e passamos a selecionar melhor quem anda junto conosco, entende? Então, existe os inimigos invisíveis também, porque o ladrão, o que ele faz? Ele tenta colocar dúvida na sua mente, entende? E às vezes essas dúvidas são plantadas principalmente pelas pessoas que estão à sua volta, os ladrões de alegria. E quando você começa a selecionar, começa a identificar, começa a se questionar de onde vêm as suas dúvidas, de onde elas surgem, por que elas estão paralisando você, você começa
a entender quem são as, as verdadeiras companhias que você deve trazer para o seu lado. Porque pode existir um momento de dúvida, e a dúvida também é um ladrão. A dúvida também ela faz com que você fique com uma mentalidade escassa. Mas quando você seleciona muito bem as pessoas que você anda, essas pessoas vão te impulsionar, vão te incentivar a enfrentar, a ir para cima, vão te incentivar a melhorar todos os dias, entende? A dúvida, ela não pode paralisar você. A dúvida, ela não pode ditar qual é a sua capacidade, entende? Quando a gente vai fazer um comparativo, e ele fala, né? Eu, cadê? Eu vim para lhe dar vida e que tenham em abundância. Então, quem veio para te dar vida? Jesus, ele veio para te dar vida. Por quê? Através da fé, porque Jesus é o autor e consumador da fé. Então, através da fé, ele vem dar vida para você, vida em abundância. Quando a gente fala sobre fé, estamos falando de fé que nasce de dentro, fé que vem do alto, fé que impulsiona, que te dá coragem de fazer tudo aquilo que você precisa fazer. A fé, ela não te paralisa diante de novas circunstâncias. A fé, ela não te paralisa, não te bloqueia. Ela, você vai mesmo com medo, porque você entende que você tem alguém que guarda você, entende? E esse é o Jesus da fé, o Jesus do aprendizado, o Jesus que falou: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vencerão, porque ele já disse em outra parte: vocês farão obras maiores do que as, entendeu? Mas para isso precisa ter fé, precisa ter convicção, precisa andar com pessoas que estimulem a sua fé a crescer cada vez mais, que estimulem você a aprender, que estimulem você a enfrentar os desafios de uma maneira diferente, entende? Quando você se cerca de pessoas que fazem isso com você, que te impulsionam, em vez de pessoas que você tem uma conquista e elas, talvez por inveja, por medo, por algum sentimento que possam expor elas, ela não celebra junto com você, entende? Então, quando a gente fala de abundância e escassez, nós precisamos entender que existem coisas que nos impulsionam para vencer, para ser um vencedor. E existem coisas e pessoas que paralisam você, que impedem você de viver tudo aquilo que você nasceu para viver. Entende, ser de luz? Então, quando a gente faz isso, nós começamos a trilhar. Lembre-se, a nossa mente, ela é um campo e ela aprende todo dia novas coisas. Todos os dias, novas trilhas neurais podem ser formadas dentro da sua mente para que você tenha um novo aprendizado. Mas você precisa de uma coisa, renovar sua mente todos os dias. Eu sempre falo disso, porque renovar sua mente todos os dias faz você conquistar sempre algo novo, entende? Quando você renova sua mente todos os dias, é a condição para você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se é isso que você quer todos os dias, eu te convido a participar aqui do Bom Dia Mente Sã, para que a sua mente seja expandida, para que o seu coração tome decisões mais assertivas e você tenha uma vida mais leve. Tá certo, ser de luz? Então, quando a gente fala isso, a gente precisa pensar na questão também de vítimas ou de responsabilidade. Ou eu sou vítima daquilo que acontece comigo, ou eu sou responsável sobre aquilo que acontece comigo. Isso tem um peso muito grande.
Porque quando você se coloca em situação de vítima, você não aprende. Porque você se colocou ali, você não está abrindo a sua mente para aprender com, de fato, aquilo que está acontecendo. Em Gálatas 6:5 diz assim, ó, porque, porque cada um leva o seu próprio fardo. Então, acredite, se você se coloca na posição de vítima, onde o fardo é pesado demais e você acaba se rendendo com esse peso, você acaba paralisando, você acaba não crescendo, você acaba não evoluindo, entende? Mas quando você fala assim, não, isso aqui é de minha responsabilidade, foi eu que fiz, então peraí, o que, que eu posso fazer para que eu possa sair dessa zona de conflito, para que eu tenha paz, para que eu tenha prosperidade, para que eu possa de verdade aprender com todos os erros, com todas as falhas, e eu aprenda a dar passos em direção àquilo que eu quero viver. Isso é responsabilidade, isso é autorresponsabilidade. Quando você faz isso, você está rompendo com o medo. Você, porque muitas vezes essa questão da vítima é porque você tem medo de avançar. Você tem medo do que pode acontecer. E quando você tem medo, esse medo paralisa você. Lembra que a gente sempre fala, a, a, quando uma situação aparece, a amígdala, ela produz o hormônio cortisol que te deixa alerta, que te deixa nervoso e que vai fazer com que você fique estressado. Mas quando você chama a responsabilidade para si, quando você tem a autoconfiança, a autorresponsabilidade, parece que o seu corpo relaxa, descansa, entende? Porque você confia, como a gente falou, quando você confia em Jesus, porque você sabe que ele veio para dar para você vida e vida em abundância, você passa a olhar para ele e pensar como é que Jesus sairia dessa situação. Como ele me aconselharia para que eu pudesse sair dessa situação. Veja, a sua mente ela muda. Você sai de vitimista, você sai de vítima das circunstâncias em autorresponsabilidade sobre aquilo que aconteceu e agora busca a solução para resolver o problema. A mentalidade ela muda. A mentalidade ela se transforma. Entende? Mas são com pequenos passos, são com pequenos avanços todos os dias que isso vai acontecendo. Entende, serviço? Então, você precisa se agarrar em coisas que façam com que a sua vida ande nos trilhos que você quer. Não deixar a vida te levar, deixar as circunstâncias te levar, deixar o medo dominar a sua vida, dominar a sua mente. Porque quando o medo domina, a fé, ela se cala. Então, deixe o medo e trabalhe na sua fé, para que a sua fé ela possa ser fortificada todos os dias. Em 2 Timóteo 1,7, ele diz assim, ó, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de autocontrole. Quando você entende que você, quando você coloca no papel de vitimista, você está com o espírito de covardia. E não foi Deus que te deu esse espírito. Quando você decide atuar com a fé, você faz você toma uma decisão. Você faz uma incisão, um corte. Você deixa o medo para lá e você vai rumo, você enfrenta com fé, você tem coragem, porque você tem um espírito de poder, de amor, de autocontrole. Quando o medo rouba a sua consciência,
você perdeu o controle. O controle está nas suas mãos, mas você precisa se habilitar, você precisa se blindar. E uma maneira que você pode se blindar é em Jesus, para que você possa ser transformado, para que a sua mente possa ser transformada. Quando você atua com a fé, você faz um corte, uma incisão e você deixa a covardia de lado. Ela perde força. Porque o corte, quando você corta, você está cortando pela raiz. Quando a fé vem, todas as coisas ruins, todo o pensamento negativo, toda o pensamento de escassez, todo o pensamento de vítima, ele é cortado pela raiz e jogado fora, entende? Então, quando você faz isso, você está aumentando a sua mente, você está deixando de ter uma mente fixa. O que é uma mente fixa? Aquela mente que só acredita que as coisas podem ser daquela maneira. A mentalidade fixa, ela não acredita que ela pode prosperar. A mentalidade fixa, ela acredita que ela não tem capacidade de vencer, ela não tem capacidade de aprender algo novo. Essa mentalidade fixa é que muitas vezes está impedindo você de viver tudo aquilo que você precisa viver, ou que você quer viver. Mas quando você tem uma mentalidade de crescimento que é a contrária da fixa, você aprende, você busca por novos conhecimentos, você desbloqueia todas aquelas crenças de não merecimento, aquelas crenças de não capacidade, aquelas crenças que impedem você de dar passos para que você possa sempre aprender algo novo, entende? Isso é importante você ter em mente para que você possa estruturar a sua mente, para que você possa estruturar a sua vida, para que você possa direcionar a sua vida da maneira que você quer viver. Entende, ser de luz? Então, quando você atua com o espírito de poder, de amor, de autocontrole, que foi o que Deus deu para você, você acaba vivendo, você acaba renovando a sua mente todos os dias para viver a boa, a perfeita e a agradável vontade. Isso é importante você gravar, fixar na sua mente. Que existe a condicional para que você possa viver o melhor dessa terra, para que você possa viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, é necessário que você renove a sua mente todos os dias, você aprenda algo novo, você busque por novas compreensões, novos entendimentos, para que quando vier a rebordosa, quando vier a dor, quando vier o processo difícil na sua vida, você tenha sua mente clareada e entender que tudo isso faz parte de um processo que vai te levar a algo ainda maior, entende? Então, quando você faz isso, ser de luz, você aprende a pensar com a mente de Deus. Imagine quando Davi teve que enfrentar Golias. Qual era a mentalidade que Davi levou para o campo de batalha? Foi uma mentalidade de Deus ou foi uma mentalidade de covardia, de medo, de vítima? Se ele tivesse se colocado como uma mentalidade de vítima, nem ali ele estaria. Nem ali ele estaria para levar ali o que seu pai pediu que ele levasse para os seus irmãos e para o comunidade. Mas quando ele chega lá, e ele enfrenta o gigante Golias ali, a mentalidade de Deus, o espírito de poder domina ele enfrenta o gigante com uma pedra, entende?
Quando você começa a entender que tudo primeiro é desenhado na sua mente para depois ser colocado do lado de fora, tudo que existe hoje, primeiro criou na sua mente. A vida que você está criando hoje, primeiro você está criando na sua mente. E se você não está criando, as circunstâncias estão criando por você. Porque tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você lê, tudo que você assiste, tudo que você coloca na tela do seu celular, são microaprendizados, microcrenças que você está levando ao longo da sua vida. E quando você se abastece dessas crenças, se abastece desses sentimentos, isso vem replicando, isso vem multiplicando na sua vida. Então, para que você tenha uma mentalidade saudável, à luz da palavra, é necessário que você escute coisas boas, que você veja coisas boas que vão alimentando o seu espírito, para que você se fortaleça todos os dias e viva a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você faz isso, uma luz se acende e você vai para cima, você prospera, você avança todos os dias. Quando você começa a se abastecer de coisas boas, olha lá o que está falando em Jeremias 29:11. Porque eu sei, porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim o que espereis. Então, ele sabe qual é o pensamento. Deus tem um pensamento bom para você. Deus tem um plano bom para você, um plano ótimo para você. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas para que você possa atingir, alcançar essa vontade, é necessário que você renove a sua mente todos os dias. Se você aprender a renovar a sua mente todos os dias, você cresce, você prospera, você aprende, você avança cada dia mais. Entende? E quando a gente fala avançar, a gente fala em avançar em corpo, alma e espírito. Porque quando o seu espírito está bem, a sua alma está bem. E quando a sua alma está bem, o seu corpo também está bem. Porque um vai retroalimentando o outro. Entende? E você não precisa mais de distrações, você não precisa mais de coisas para roubar a sua atenção, para que você seja feliz. Tá certo, Cedilus? É isso. É isso. Exercício bom que você pode fazer para que você possa enxergar as limitações, é colocar lá os versículos paralelos àquilo que você crê. Então, se hoje o seu pensamento é um pensamento de escassez, eu não tenho, eu não posso, entenda que a palavra de Deus fala, tudo posso naquilo que me fortalece. Então, naquilo que você não se acha capaz, naquilo que você acha que você não pode, transcreva isso dizendo, eu posso tudo. Eu posso no meu trabalho, eu posso no meu estudo, eu posso na minha carreira, eu posso nos meus relacionamentos, naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Jesus é o nome, acima de todos os nomes, que nos fortalece, que nos blinda, que faz viver tudo aquilo que você nasceu para viver. Tá certo, Cidilhos? É isso. Não esquece, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho se você não é inscrito no canal, certo? Se inscreva, para que toda vez que um novo vídeo for postado aqui, você seja notificado. Tá certo, Cidilhos? É isso. Que a sua mente seja cada dia mais sã, que as suas escolhas cada vez mais conscientes e que a sua vida, os seus dias sejam muito mais leves. Tá certo? Tamo junto, até a próxima e mais um bom dia.
Tchau, tchau. Bom dia, mente sã, acorda pra vida que floresce amanhã. Escolhas conscientes, o peito contente, vivendo agora, seguindo em frente. Bom dia, mente sã, a alma descansa na luz da manhã.